Olá, alunos! Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou Milena Marães, professora de língua portuguesa, e é um prazer tê-los aqui. Professora, afinal, o que nós vamos estudar hoje? Acompanhe aí comigo o objeto de conhecimento. Olha o que ele diz: produção de texto e recursos argumentativos, reconstrução das condições de produção, circulação e recepção de textos, dialogia entre textos, intertextualidade e interdiscursividade. E o detalhamento? Nós temos relações entre textos e discursos, articulação de ideias em defesa do ponto de vista, paráfrases e citações, argumento de autoridade. Então, vamos lá à nossa aula? Então, gente, nesta aula nós vamos ver como os textos argumentativos funcionam. E para isso acontecer, eu trouxe um texto aqui, nós vamos fazer a leitura do texto, depois nós vamos identificar que elementos de fato constituem esse texto como um texto argumentativo. Então, vamos acompanhar aí a leitura do texto. A pergunta, que é um título, do texto, diz assim: medicina veterinária é para mim? Será que você já se pegou pensando, nossa, será que eu quero medicina veterinária? Será que eu quero medicina, de fato, que trabalha ali com seres humanos, não é? Será que eu quero direito? Será que eu quero letras? Você já se fez essa pergunta? Então, agora o autor vai tentar nos responder, mas aí voltado para a questão da medicina veterinária. Então, nós temos ali a doutora Isabela, que vai tratar sobre toda essa questão. O que você quer ser quando crescer? Eu acho que essa pergunta você já ouviu, não é? Dos seus pais ou dos seus tios. Eu sempre ouvia da minha mãe: e aí, Milena, quando você crescer, o que você quer ser? E aí eu sempre dizia: eu acho que eu quero ser professora. Então, é essa pergunta aí que a autora nos faz, na verdade, ela vai fazer para responder a própria pergunta, porque ela vai falar a respeito da medicina veterinária. Desde muito cedo, somos, aí vamos acompanhar, condicionados a escolher uma profissão para termos um futuro próspero, não é isso? Olha, você precisa estudar, você precisa fazer isso para então o seu futuro ser próspero. E aí ela começa a tentar ali nos convencer de que, de fato, a gente, desde a infância, precisa pensar, não é, que nós temos que escolher uma profissão para então termos um futuro próspero. Escolher uma profissão ou carreira não é uma tarefa fácil. De fato, não é, gente? Eu quero ser professora, será que a escolha é assim? Não, a gente vai pensar nos prós, vai pensar nos contras, como qualquer outra profissão que você queira escolher. Você vai pensar sempre nos prós e nos contras, não é? Então, não é uma tarefa fácil, realmente, como o autor está falando aí. É um processo complexo, repleto de dúvidas e incertezas. Talvez, não sei se você já pensou, mas eu já pensei várias vezes, não é? Será que letras de fato é para mim? Será que realmente eu vou me adaptar com a profissão? Será que eu vou ser uma excelente professora? Então, são questões aí que realmente ficam no nosso pensamento, que geram dúvidas e incertezas. Quando ainda somos extremamente jovens. Então, quando você é mais jovem, não é? Sobretudo, essas dúvidas ficam aí no seu pensamento. Não que eu não seja tão nova, eu sou nova, mas não tanto quanto você, talvez, aí do outro lado. Talvez você deva ter o quê? 14, 15 anos, 16, 17, acho que no máximo 18, não sei, pode ser que você tenha 20, não é? Eu já estou um pouco à frente disso. Então, hoje eu já tenho certeza das escolhas que eu quero fazer, eu já tenho certeza do que eu quero para a minha vida. Mas talvez você aí do outro lado não tenha ainda essa certeza, talvez você ainda seja mais jovem, e como ela está falando, de fato, é um processo complexo e tudo bem, tá bom? Continuando aí com o texto. Por outro lado, ser médico veterinário permeia o imaginário de muitas crianças que um dia sonharam com essa profissão. Aí ela começa a dizer que a medicina veterinária é uma profissão que todo mundo quase, quando criança, quer. Será mesmo? Eu tenho minhas dúvidas, não é? Talvez sim, talvez não. Mas será que sabemos realmente o que os médicos veterinários fazem? Então, ela faz aí a todo instante uma pergunta, justamente que é para te puxar e, estou tentando te convencer a respeito da escolha de uma profissão, sobretudo a respeito da medicina veterinária. Continuando. Muitas pessoas acreditam que os veterinários lidam apenas com cães e gatos. Isso faz até com que eu lembre agora que eu tenho uma aluna, na verdade uma ex-aluna, que agora se tornou de fato ex-aluna.
E aí ela dizia, as pessoas acham que a gente só vai ali cuidar dos gatinhos, cuidar dos cachorrinhos, mas é um processo muito mais profundo que isso. A gente não fica lá só passando a mãozinha no cachorro ou no gato, vai muito além disso. E aí, isso que a autora está falando me faz lembrar que realmente medicina veterinária vai para além disso. Mas existem inúmeras possibilidades na medicina veterinária. Até onde não se vê, tem o médico veterinário atuando de alguma forma. Então, a gente percebe aí que ela diz assim, basicamente, o que vocês pensam a respeito da medicina veterinária não é só isso. Existem outras possibilidades dentro da medicina veterinária. É igual a letras. Todo mundo acha que letras é apenas para ser professor, mas você pode ser revisor, você talvez pode ser ali um escritor de um jornal. Depende, tem muitas possibilidades que você pode aí escolher entre elas para a qual você vai seguir. Eu, pelo menos dentro das letras, escolhi ser professora, mas existem outras possibilidades. A mesma situação acontece com a medicina veterinária. Então, perceba aí que a autora agora, mostrou aí que, de fato, escolher medicina veterinária é um processo complexo. Até porque quando você escolhe medicina veterinária, você ainda tem que escolher as possibilidades dentro dela. Então, realmente, a todo instante, desde o início do texto, ela está tentando ali nos convencer de que escolher, de fato, uma profissão é um processo complexo. E como é que a gente vai identificar agora, professora, que, de fato, esse texto está tentando me convencer? Acompanhe aí na cartela comigo. Vejam, análise do texto. Desde muito cedo, somos condicionados a escolher uma profissão para termos um futuro próspero. Se a gente for fazer a conjugação dos dois verbos, nós perceberemos que estamos na primeira pessoa do plural, não é? Nós somos, nós teremos, que seria aí no caso futuro, e ele se torna termos por causa do para, Para nós termos. Então veja que ao usar a primeira pessoa do plural, eu estou tentando me identificar com você, ou seja, fazer com que você concorde comigo, diga, nossa, assim como ela tem essa dúvida, eu também tenho. Então, quando nós usamos a primeira pessoa, é justamente para gerar essa comoção. Se vocês observarem por aí, quando as pessoas na internet querem nos convencer de alguma situação, elas dizem assim, olha, eu também passei por essa experiência. Um dia desse eu vivi tal situação. Ou seja, ela traz a pessoalidade, traz para a primeira pessoa, justamente porque, nossa, se eu me colocar no lugar da pessoa, se eu disser que eu também passei pela experiência, a pessoa vai acreditar em mim. Então, um dos recursos nos textos argumentativos para fazer esse convencimento é usar a primeira pessoa. Claro que o plural nos mostrou aí que é o pronome de primeira pessoa do plural, mas se eu colocasse assim, tenho, aí o verbo já vai indicar o quê? Que é, no caso, singular, a primeira pessoa do singular. Então, eu posso identificar pelos verbos, ele estando no plural ou estando no singular, ele vai dizer se é a primeira pessoa do singular ou a primeira pessoa do plural, ou eu posso identificar pelos pronomes, indicando primeira pessoa, eu, me, depende, eu posso fazer uso desses elementos, desde que eles indiquem a primeira pessoa. Claro que a gente também vai poder usar a terceira pessoa, eu vou explicar daqui a pouquinho, mas, sobretudo, a gente usa a primeira pessoa para causar esse convencimento maior, beleza? Acompanhe aí comigo o restante da análise, vejam aí na cartela. Escolher uma profissão ou carreira não é uma tarefa fácil. É um processo complexo, repleto de dúvidas e incertezas, quando ainda somos extremamente jovens. Outra vez ela usa ali o verbo em primeira pessoa do plural, só que agora eu fiz um destaque de algumas expressões. Não é uma tarefa fácil, depois, um processo complexo, repleto de dúvidas e incertezas. Perceba que, ao dizer não é uma tarefa fácil, é uma fala do nosso dia a dia. Então, outra estratégia que eu posso utilizar para tentar convencer você é o quê? É o uso de expressões do dia a dia. Uso de expressões que você entenda. Então, em vez de eu dizer, por exemplo, é um processo um tanto cheio de aprofundamentos. Eu poderia dizer isso, seria uma forma mais formal de falar. Mas aí eu prefiro usar uma fala mais simples, uma fala que vocês conhecem, justamente para gerar essa intimidade com o leitor. Então, usar estratégias que se voltam para falas do cotidiano
também é uma boa escolha para fazer um texto argumentativo. Claro que depois que ela fala, não é uma tarefa fácil, ela usa uma forma mais formal, ela continua, é um processo complexo, repleto de dúvidas e incertezas. Agora sim, isso faz sentido, porque eu já usei uma expressão do dia a dia, agora eu posso usar uma fala mais pensada, porque agora o meu leitor vai entender, beleza? E aí, diante dessas informações, eu tenho uma pergunta para você, acompanhe aí na cartela comigo. O que é o texto argumentativo ou o que é um texto argumentativo? Então, a partir da ideia da PUC-Rio, o texto argumentativo é aquele que defende uma tese, um ponto de vista. Não pode ser contraditório ou dissonante do mundo denotativo. Professora, eu não compreendi essa definição, então entendam aqui comigo. Quando eu falo de texto argumentativo, é um texto que vai ser criado para tentar convencer você. Beleza? Se vocês acompanharem vários programas de TV aí, vocês vão perceber que, por exemplo, no processo em que eles vão ser eliminados, aí por que você não quer ser eliminado? O apresentador faz a pergunta, eu não posso ser eliminado por causa disso, disso, disso. Ou seja, eu estou fazendo um texto para convencer você a votar em mim, a fim de que eu fique, por exemplo, no programa. Então, quando eu faço esse processo de convencimento, eu construo uma ideia, eu construo um ponto de vista para você acreditar em mim, eu estou fazendo um texto argumentativo. E a tese, como você vai ouvir muito falar por aí, é justamente a ideia, o meu ponto de vista, é o que eu penso sobre o tema. Então, por exemplo, se eu fizesse um teste agora, o que você pensa sobre o porte de armas no Brasil? Aí você daria a sua opinião, você daria o seu ponto de vista. Então, essa construção do seu ponto de vista, da sua ideia, é o que nós chamamos de tese. E essas teses virão acompanhadas de argumentos, tá bom? Então, vamos só entender. Tese é a ideia principal, é o que eu acho, é o que eu penso a respeito do tema. E aí eu vou trazer as motivações, eu vou trazer os porquês para comprovar essa tese. Combinado? Então, é assim que se constitui um texto argumentativo. Combinado? E aí eu trago agora um exemplo de um texto argumentativo. Acompanhe aí comigo na cartela. Olha o que diz artigo de opinião. De acordo com Bárbara Mello, é um gênero que visa defender um posicionamento sobre uma determinada temática, o qual relaciona um ponto de vista de um sujeito que pode ou não concordar com o tema abordado. Então, o artigo de opinião, como já está dizendo, não é? É uma opinião a respeito de um tema. O que vocês acabaram de ver ali no texto a respeito da medicina veterinária é um artigo de opinião. Por quê, professora? Porque eu estou tentando convencer você de que realmente pensar na profissão é uma escolha difícil e que na medicina veterinária é mais ainda porque você tem inúmeras possibilidades. Então, quando eu trato de um tema e tento convencer você com a minha opinião, de fato é um texto argumentativo, mas por eu estar colocando expressamente a minha opinião, eu acho, eu penso, eu acredito, eu vou ter um artigo de opinião. Então, professora, as duas coisas não são a mesma coisa? Como assim? São sim. Artigo de opinião vem lá do texto argumentativo. Só que o texto argumentativo é uma coisa abrangente. Então, eu posso ter, por exemplo, uma resenha crítica, eu posso ter um artigo de opinião, eu posso ter a redação do Enem. Então, perceba que o texto argumentativo seria assim, o guarda-chuva, e dentro desse guarda-chuva eu tenho os tipos, de textos argumentativos. Combinado? O primeiro deles aí é o artigo de opinião. E no artigo de opinião eu vou fazer o quê? Eu vou me colocar expressamente no texto, eu vou dar minha opinião de forma clara. Você vai entender que eu realmente estou me colocando no texto. E o texto que nós vimos aí no início da aula é um artigo de opinião. Tanto que eu mostrei ali alguns verbos destacados, mostrando que a pessoa estava se colocando no texto. Beleza? Acompanhe aí comigo o próximo texto, que é uma resenha crítica. Consoante ao site Nova Escola, a resenha crítica é um texto que avalia uma manifestação cultural, filme, peça de teatro, show, exposição, com o objetivo de orientar o leitor. Sua função social é comentar e avaliar obras e espetáculos para que o leitor possa ter informações e avaliações. Então, vamos compreender como funciona uma resenha crítica. Diferentemente do artigo de opinião, no artigo de opinião, eu pego um tema
e vou falar sobre esse tema. Esse tema pode ser genérico, né? Eu posso falar do porte de armas, eu posso falar da escolha de uma profissão, então depende, ó, tema. Posso escolher vários, ok? Diferente acontece na resenha crítica, porque na resenha crítica eu vou escolher um produto cultural. Ó, já não é mais um tema, é um produto cultural. Pode ser um filme, pode ser uma música. E aí eu vou dar a minha opinião a respeito desse livro, a respeito desse filme. Eu acho que se vocês procurarem, por exemplo, no Google, não é? Resenha sobre o filme tal. Aí aparece um monte, né, de mensagem ali dizendo, o filme é assim, 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 o filme é dessa forma, e as pessoas vão deixando as suas opiniões. Então, quando eu tenho essa construção ali num blog, por exemplo, a respeito de um filme ou de uma música, enfim, depende, eu tenho uma resenha crítica. É uma resenha porque eu faço o resumo a respeito do filme, a respeito da série, enfim, depende. E ao mesmo tempo que eu faço isso, eu dou a minha opinião. Então, olha, o filme fala sobre isso, 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 e eu achei isso, isso, isso. Então, quando eu faço a junção dessas duas coisas, eu vou ter uma resenha crítica. Lembrando, resenha crítica é a respeito de um produto cultural. Não confunda com o artigo de opinião, que vai pegar um tema social e vai trabalhar esse tema social. Não, na resenha crítica, eu vou tratar, né, de um produto ali cultural. Beleza? Acompanhe aí comigo um exemplo a respeito de resenha crítica. Então, nós temos aí, ó, exemplo de resenha crítica, escrita por Graça Vingolo de Siqueira. Todd Phillips, o diretor, nos apresenta um filme tenso, com trilha sonora, ora em violoncelo, dissonante, ora em música pura, e alta, penetrante. Não há quem saia indiferente a Joaquim Phoenix e sua entrega. Ele é o Coringa. Então, uma pausa aí só para nós entendermos o primeiro momento. Perceba que eu vou fazendo uma descrição a respeito aí de um filme, não é? Ela já até citou ali que é o Coringa, mas ao mesmo tempo eu vou deixando a minha opinião. Olha, a música é assim, acontece tal coisa. Tanto que ela vai colocando os adjetivos ali, ó, alta, penetrante. Pode ser que eu assista ao filme e não ache isso, mas na opinião dela, de fato, ela acha que a música acontece ali de forma alta, não é? É penetrante, ou seja, vai lá no fundo da alma. Beleza? Continuando, sem qualquer referência aos outros filmes, essa é uma história original, em que você é jogado na vida de Arthur com tanta precisão que fica preso a ela por 2 horas, sem perceber. Então, ou seja, eu já fiz aí uma descrição a respeito do filme, dizendo que ele dura ali em torno de 2 horas, não é? E que tem um personagem que se chama Arthur. Então, ó, estou descrevendo, narrando ali alguns acontecimentos do filme. Mas, ao mesmo tempo, eu dou a minha opinião. Eu digo que a história é tão empolgante, pelo menos é o que eu consigo perceber da fala dela, que o filme passa sem perceber. Ou seja, parece-me que ela quer dizer que o filme não é chato, porque se o tempo passa sem perceber, eu estou dizendo, olha, o filme é muito bom, ok? Continuando, a começar com a risada incontrolável de Arthur, que mesmo lutando não tem qualquer controle sobre isso. E o mais importante, a risada evolui, até que ele mesmo se sinta confortável com ela. Um trabalho artístico impressionante. Então, perceba que eu vou fazendo mais uma vez a descrição aí a respeito do filme, dizendo o que acontece, mas eu vou deixando a minha opinião. Olha, o Arthur faz isso, 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 mas olha, é sensacional, é incrível o trabalho que acontece ali. Então, eu vou deixando alguns adjetivos justamente para mostrar a minha opinião, que no caso aí é positiva, de que o filme é bom, deve ser assistido. Não sei se vocês já assistiram a esse filme, né? Mas é um filme muito bom, eu concordo com a autora, mas ao mesmo tempo muito polêmico, faz com que a gente reflita sobre várias situações na sociedade. Beleza? Então, nós vimos aí o segundo tipo de texto argumentativo, que é uma resenha crítica. Agora vamos ver o outro, que é a redação do Enem. Eu acho que você já ouviu falar sobre redação do Enem, alguns ficam até assim, meu Deus, como que se escreve uma redação, não é? Então, a gente vai entender agora o conceito para depois entender como funciona, de fato, a redação do Enem. Olha o que diz aí. É a produção de um texto em prosa, do tipo dissertativo argumentativo,
sobre um tema de ordem social, científica, cultural ou política. Então, vamos entender parte por parte. Quando falo que é um texto em prosa, é aquele texto que começa, não sei se vocês fazem isso, mas eu faço, né? Coloco os 2 dedos de margem, letra maiúscula, aí de fato começa o texto, não é? Então, esse texto em prosa é justamente esse, que você coloca a margem, vai até o final da linha, depois continua lá do início da segunda linha e vai até o fim da linha e assim por diante. É um texto em prosa. Ele vai ser do texto dissertativo argumentativo. Então, redação do Enem faz parte do texto argumentativo, que no caso aí o Ministério, né, o Ministério da Educação chama de dissertativo argumentativo. E aí o que vai acontecer? A banca que faz a prova vai escolher um tema da sociedade, ou do meio científico, ou do meio cultural, ou do meio político. Não sei se vocês acompanharam os últimos temas aí do Enem. Um se voltou para a questão do trabalho doméstico, foi o último Enem, não é? Outro se voltou ali em 2018 para a questão da tecnologia, né? Como que a tecnologia estava fazendo com que a gente ficasse tão vidrado no celular que estava ali prejudicando a nossa saúde como um todo. Então, eu vou escolher algum tema aí que está presente na sociedade e vou pedir ao candidato que ele escreva sobre isso. O que você pensa sobre esse tema? Claro que existe toda uma estrutura que o Enem pede, mas no final das contas eu quero saber a sua opinião. E o Enem pede um acréscimo, que é o quê? Uma proposta de intervenção. Então, você precisa ali realmente relatar toda a situação, o que você acha a respeito do tema, mas no final, ou no decorrer do texto, você precisa apresentar uma solução para o problema. Beleza? Acompanhe aí comigo um exemplo de redação do Enem. Vejam aí. Redação, né, estilo Enem. No livro Ensaio sobre a Cegueira, o autor José Saramago afirma que a cegueira branca representa a raiva, o egoísmo, o medo e todos os outros sentimentos que cegam o ser humano. Logo, o livre porte de armas em uma sociedade incapaz de compreender o próximo se torna perigoso. Lembrando que o tema aí é sobre o porte de armas. Então, ela começa trazendo uma comprovação por meio de um livro e como que isso vai impactar se o homem, né, como nós somos, tiver o porte de armas. E é por isso que ela já mostra a opinião dela ali. Olha, o porte de armas numa sociedade que tem egoísmo, que tem medo, que tem raiva, não é assim uma boa solução. Se torna perigoso, é o que está sendo falado aí. Continuando, de acordo com o Ministério Público, o número de crimes por motivos banais, como brigas de trânsito, ciúmes, vinganças ou conflito entre vizinhos, ultrapassa dos 80% nos estados São Paulo e Santa Catarina. Sendo assim, com esse distanciamento existente entre as pessoas nas sociedades modernas, o porte de armas põe em risco a vida de todos. Então, mais uma vez, o que eu estou fazendo aí? Estou dando a minha opinião ainda, mostrando por meio de outros elementos, de outras comprovações, que o porte de armas realmente numa sociedade como a nossa não é uma solução favorável. Mesmo que eu tenha o preparo ideal, e aí ela traz até uma estatística para mostrar, né, que de fato as pessoas que tinham ali essa questão do armamento não adiantou muito, né? E ainda assim tivemos casos trágicos, beleza? Então agora nós vamos entender as características dos textos argumentativos. Vocês vão ver como que essas características funcionam, tá bom? Então nós temos aí, ó, pode ser escrito em terceira ou primeira pessoa. Então, quando eu uso a primeira pessoa, pode ser a primeira pessoa do plural ou a primeira pessoa do singular. Eu acho, eu penso. Ou nós pensamos, nós achamos. Eu posso até ocultar esse sujeito. Pensamos, achamos, acho, penso. Beleza? Alguns textos realmente preferem deixar em primeira pessoa para dizer, olha, a minha opinião está aqui. Outros textos preferem a terceira pessoa. Mas o uso da terceira pessoa não quer dizer que o texto vai ser o quê? Sem opinião. Porque, veja bem, acredita-se que o Brasil precisa de melhores políticas públicas. Eu usei o verbo em terceira pessoa. Eu preciso, tu precisas, ele precisa. Então, coloquei aí, precisa acompanhado do si. Mas mesmo eu colocando em terceira pessoa, não quer dizer que eu estou me ausentando ali da minha opinião. Eu estou dando a minha opinião, só que de uma forma mais formal. Alguns autores consideram a terceira pessoa uma forma mais formal de escrever o texto.
Beleza? Aí nós temos aí a outra característica que é precisa ter introdução, precisa ter um desenvolvimento e precisa ter uma conclusão. Então, você não pode escrever o texto de forma que é aleatória, tá, gente? Ah, eu acho que é isso, isso, isso. Não. Precisa ter um início, precisa ter um meio e precisa ter um fim. Então, você vai organizando as ideias para que elas não fiquem assim embaralhadas. Eu preciso ter um início. Ah, primeiramente eu vou falar a respeito disso. Depois eu vou falar disso, eu vou desenvolver o que eu penso, né? Qual é o meu ponto de vista, e eu vou deixar, sei lá, uma solução como a conclusão. Ou eu vou só fechar o texto mesmo, retomando tudo que eu falei. Então, eu não posso escrever de forma aleatória. Eu tenho que ter uma organização no meu pensamento. Combinado? E depois, nós temos aí a necessidade de falar sobre um tema, não é, gente? Porque se eu vou dar uma opinião, eu preciso ter um tema. Eu não posso sair falando de qualquer coisa. Ah, eu acho que eu vou falar sobre a escolha de uma profissão. Ah, eu acho que eu vou falar sobre as dificuldades que o Amazonas teve durante a seca. Ó, são temas. Então, eu faço a escolha de um tema para, então, deixar ali a minha opinião. E a outra característica é qual, professora? Acompanhe aí comigo a última característica ainda a respeito dos textos argumentativos. Deve ser composto por provas, por comprovações. Então, não é assim, só deixar a minha opinião. Eu tenho que trazer provas. Não sei se vocês viram aí no último texto da Laura Beatriz, ela trouxe provas, trouxe dados estatísticos, trouxe um livro, enfim, trouxe situações para comprovar que, de fato, a opinião dela, para ela, está certa. Tá bom? Então, eu preciso trazer comprovações. Se eu vou falar, por exemplo, sobre as dificuldades que o Amazonas teve durante a seca, eu não posso só dizer assim, ah, eu acho que o Amazonas teve dificuldades durante a seca. É mesmo, mas cadê provas? Ah, eu vou mostrar um noticiário, por exemplo, que realmente, ó, lá no município tal aconteceu tal situação. Vocês compreendem? Então, eu não posso só dar minha opinião. Eu tenho que trazer comprovações, mostrar que, de fato, a minha opinião é válida porque tem uma situação que comprova. E aí eu trago um noticiário, eu trago um dado estatístico, posso até trazer um filme, por exemplo, para fazer uma comparação e dizer que, olha, essa representação cinematográfica pode representar a nossa realidade por causa disso, disso, disso. Tá bom? Então, essas são as características dos textos argumentativos. Então, vamos só fazer uma retomada a respeito do que nós vimos durante esta aula. Acompanhe aí comigo. Então, nós entendemos o que são os textos argumentativos, nós vimos aí o conceito, né? Texto argumentativo é aquele que faz o quê? Dá uma opinião a respeito de um tema. No caso, por exemplo, da resenha crítica, eu vou falar a respeito de um produto cultural, não é? Pode ser um filme, pode ser uma série, tá bom? Então, depende ali, dentro desse guarda-chuva, textos argumentativos, qual é o foco? Eu vou falar de um tema? Vou falar de um produto cultural? Depende, tá bom? Mas todos eles vão se voltar para uma só finalidade. E qual é a finalidade do texto argumentativo? Deixar a minha opinião a respeito daquela situação. Combinado? Vocês viram aí as características dos textos argumentativos, quais são os elementos que mostram que, de fato, ali existe um texto argumentativo, o uso de primeira pessoa do plural ou do singular, pode ser o uso de terceira pessoa também, tá bom? Vou ter ali as comprovações, as provas para dizer que, de fato, a minha opinião é válida. Então, tudo isso faz parte do texto argumentativo. E vocês viram aí 3 exemplos de textos argumentativos. Vocês viram o artigo de opinião, vocês viram a resenha crítica e vocês viram a redação estilo Enem, que com certeza quem vai fazer vestibular aí vai precisar muito desse modelo para então chegar no dia da prova e arrasar, tá bom? Eu espero que eu tenha colaborado com vocês para o aprendizado de vocês e eu fico por aqui, tá bom?